Ainda nesse assunto, a gente conversa agora com Carlos Bocuí, nosso entrevistado nesta manhã, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Senhor Carlos, bom dia, bem-vindo aqui à CNN mais uma vez. Bom dia, Donato. Bom dia, Nicole. Como vão? Bom Tudo dia, bem. Bocuí, bem-vindo. Você ouviu aí essa reportagem da ONU News e a ONU fazendo esse apelo para a redução do uso de plástico. Antes da gente entrar propriamente nisso, Bocuí, eu vou com aquela velha e tradicional pergunta: temos o que comemorar nesse Dia Mundial do Meio Ambiente? Donato, infelizmente não, né? Essa é a velha resposta. A gente ainda não deu o salto suficiente para que possamos estar no patamar de uso de materiais que sejam recicláveis, que sejam absorvidos pela natureza sem impactos, né? E o plástico, ele representa exatamente isso, quer dizer, um material que você usa muito rapidamente e depois descartado no ambiente, ou em rios, represas, no oceano, eles acabam permanecendo por, às vezes, até centenas de anos, né? E legando aí danos muito, eu diria, impactos muito fortes, inclusive para a fauna, né? Para a fauna animal, para os peixes, para tartarugas, para especialmente as espécies que vivem nos oceanos, né? Então é preciso mudar a cadeia produtiva por produtos que sejam biodegradáveis. Aí sim você teria uma possibilidade maior de gerar menos impacto. E como que nós estamos em relação a essa mudança da cadeia para a substituição do plástico, Bocuí? A gente já conseguiu avançar e o que está também nos impedindo ou dificultando, né, essa transição? Olha, Nicole, essa questão da cadeia produtiva, né, de você fazer uma transição para produtos que sejam ambientalmente mais adequados, menos agressivos, é uma transição necessária, né, mas ela demanda um investimento do setor produtivo, né? Então, o que nós chamamos no Brasil são os acordos setoriais, que são acordos celebrados entre a indústria e governos, para que haja um compromisso para que essa transformação ocorra de forma mais rápida. Mas é claro que para você fazer uma transformação da cadeia produtiva, a indústria ela precisa investir maciçamente no sistema produtivo para que essa produção ela mude, né? E isso não tem sido feito com a velocidade que o ambiente exige, né? Então nós continuamos a poluir, a produzir plásticos que não são biodegradáveis e eles são, na verdade, permanentes no ambiente, né? Você tem uma produção que ela permanece através, inclusive, de microplásticos, que é o grande problema, é um elemento poluente e que já é encontrado no organismo humano, não é? No sangue das pessoas, né? Quer dizer, você tem aí uma contaminação ambiental ampla em função do uso indiscriminado de plásticos que são permanentes no ambiente. Professor, de algum modo, alguém está fazendo direitinho o dever de casa no que diz respeito a tentar produtos que não agridam o meio ambiente? Ou nenhum país está preocupado com isso, ou pelo menos está num ritmo lento? O problema é esse, Donato. Quer dizer, a necessidade de transformação, de despressurização do ambiente por uma cadeia produtiva que ela seja menos agressiva, ela custa, né? Você tem que envolver novas tecnologias, você tem que envolver novos sistemas de produção, onde você troca todo o maquinário, você, enfim, trabalha muito na área de pesquisa, e isso implica em investimento, né? O que tem funcionado em alguns países, diminuindo esse consumo, é o consumidor mais exigente, né? Como, por exemplo, na Europa, você tem uma linha de consumidores que recusam o plástico, né? E aí você realmente consegue ter uma cadeia produtiva que, por exigência do consumidor, ela acaba sendo mais limpa, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda essa preocupação das pessoas não comprarem produtos que tragam plástico, até mesmo muitas vezes por não ter opção, né? Você tem que adquirir aquele produto que só tem naquela linha. Então isso implica nessas duas questões, não só a transformação da cadeia produtiva, a pressão que os governos
deve fazer para que os produtos sejam ambientalmente corretos, e, por outro lado, uma linha de consumidores com maior consciência que comece a recusar essas embalagens plásticas. E em relação, professor, a gente está falando, né, o foco da campanha desse ano é essa transição do plástico e a eliminação da poluição plástica, mas a gente sabe que também existe um outro problema, que é a questão das matrizes energéticas, né, dessa transição para uma energia mais limpa. Como é que o Brasil está em relação a esse assunto? A gente conseguiu avançar nos últimos anos? Sim, o Brasil ele tem uma vantagem, que o Brasil já sai numa posição muito privilegiada por conta de mais de 60% de sua matriz energética ser dependente da hidroeletricidade, né? Nós temos muita água no Brasil, então o Brasil passou por uma fase de construção de barragens para geração de energia, e esse sistema, ele hoje é o grande sistema nacional, né? Agora, isso exige muito cuidado. Primeiro, que você tem que estar continuamente repotencializando as turbinas, no sentido de ter turbinas de maior rentabilidade, porque aí você aumenta o potencial hidrelétrico do Brasil. Tem também que investir em matrizes que sejam também sustentáveis, como, por exemplo, eólica e solar. A solar cresce no Brasil, a eólica cresce também, mas o que nós ainda precisamos fazer é nos livrar das velhas matrizes fósseis, por exemplo, de combustíveis fósseis como carvão, óleo diesel e até mesmo gás dito natural, que na verdade é decorrente de metano. 70% de gás natural é metano. Metano é 30 vezes mais agressivo do que o próprio carbono na atmosfera, né? Uma vez que o metano atinge a atmosfera, ele permanece por menos tempo, mas ele é potencialmente mais agressivo do que o próprio carbono para agravar o aquecimento global, né? Então, o que nós precisamos fazer é isso, aumentar eólica, aumentar solar, e está aumentando, mas ao mesmo tempo eliminar as matrizes nocivas, que são as derivadas de combustíveis fósseis. O ritmo não é lento, professor? É lento, sim, é lento, principalmente na questão do gás, das usinas termoelétricas, né? Usinas termoelétricas são ditas como inofensivas, ou que o gás é natural, mas é um problema, porque você, na verdade, acaba inserindo metano na atmosfera, e esse é um ponto, Donato, que deve ser trabalhado hoje pela sociedade, que é a emergência das mudanças climáticas, né? Nós temos uma situação em que a velocidade das mudanças climáticas ela é maior do que a ciência esperava. E também os efeitos negativos frente aí a catástrofes naturais e episódios extremos, eles são mais danosos também do que se esperava. Então, nós estamos numa situação que é tida como de emergência climática. Não vamos, provavelmente, conseguir manter o mundo na temperatura média acima do período industrial de 1,5 grau, quer dizer, vai passar disso. Nós vamos estabelecer um teto onde você tem uma série de eventos que vão prejudicar a sociedade humana, né? E isso depende dessa mudança estrutural que seja feito muito rapidamente para fugir da queima de combustíveis fósseis, né? Eu diria que, devido à emergência, devido ao grau de periculosidade que a humanidade vem sofrendo, o ritmo de transição é muito lento, né? E isso é preocupante. E professor, ainda sobre essa questão da transição energética, eu lembro que quando a guerra na Ucrânia começou, a gente falou muito sobre os possíveis impactos negativos, né, nessa questão, talvez até em retrocessos. Até a China falando em voltar a usar mais carvão do que o normal. Isso. Passados esses meses todos, né, em relação à guerra, 1 ano e 4 meses já do conflito, a gente consegue já dizer se houve de fato um impacto negativo? Houve, sem dúvida, porque o que ocorre com a questão não só da guerra da Ucrânia, mas da Guerra Fria que se instalou entre os dois blocos, Estados Unidos e China, principalmente, isso leva a uma instabilidade geopolítica global, onde os acordos internacionais para a eliminação de fósseis
não ocorre na mesma velocidade que ocorreria em tempos de paz, né? Porque você tem uma corrida armamentista, essa corrida armamentista ela leva à manutenção dos combustíveis fósseis, a uma autossuficiência dos países, utilizando ainda a velha matriz fóssil. Então, na negociação que se dá, as conferências do clima, essas grandes potências, que são as mais poluidoras, elas vão à mesa de negociação preocupadas com seus interesses geopolíticos, domésticos, de manter a sua produção, a sua capacidade energética com base no PIB ainda recheado de combustíveis fósseis, né? Então, enquanto o mundo não experimentar um estado de paz, de estabilidade, a grande prerrogativa dos países acaba não sendo essa transformação saudável, mas sim a manutenção do seu poderio energético, militar. Então, no momento, a Guerra Fria prejudica tremendamente os avanços que nós deveríamos estar tendo no sentido de uma civilização mais adequada, mais segura. E parece que está cada vez mais difícil, né? Falarmos em paz do que falarmos em guerra. Então, Nicole, só para ter uma ideia, o mundo gasta aí cerca de 3,5 trilhões de dólares por ano em material bélico, manutenção de exércitos. É um volume extraordinário gasto militar no mundo, né? Por outro lado, a necessidade de transformação para um modelo de sustentabilidade, ele consumiria 200 bilhões de dólares, mais ou menos 8% do que se gasta para questões militares, né? Então, fazer essa transformação saudável, o dinheiro existe, né? Só que ele está direcionado para outras perspectivas que não a perspectiva dos interesses maiores da sociedade humana. Não é a prioridade, né? Exato, infelizmente. Não é. Professor, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte e uma ótima semana aí para o senhor. Eu que agradeço. Um bom dia do meio ambiente para vocês. Muito obrigada, Bocuí.